Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, caso você esteja vendo esse vídeo a qualquer momento do dia. Hoje nós vamos falar sobre regimes totalitários, tá? Nós vamos falar especialmente sobre esses quatro, esse e esse aqui, tá bom? Já vai deixando aí no comentário qual é o seu preferido. Eu espero sinceramente que não seja o nazismo, mas caso seja, coloque no comentário. Primeiramente eu queria falar sobre o que foram os regimes totalitários, tá? Eu vou dar uma definição sobre o que foram os regimes totalitários. Um regime totalitário é marcado por um Estado forte, absoluto, que domina todos os setores da sociedade. Pessoal, ele é o Estado, o nacionalismo. Vocês lembram que na aula passada eu falei a respeito do nacionalismo, né? O nacionalismo é o quê? É exatamente isso, é a pregação de um Estado forte. É um Estado acima dos outros Estados, é a construção de um Estado acima de tudo. Sabe aquela frase? Brasil acima de tudo, né? Deus acima de todos. Isso é uma frase de cunho nacionalista, tá? É isso mais ou menos que prega o nacionalismo. Então era isso que pregavam os regimes totalitários. Apesar de que eu não estou dizendo que o bolsonarismo era um regime totalitário, isso aí não tem nada a ver. Eu estou dizendo que a frase tem uma certa ligação entre a frase e os regimes totalitários, tá? Porque também os regimes totalitários estão muito ligados à força militar, tá bom? Característica, partido único. Característica número 1, partido único. Não existe outro partido em regimes totalitários, tá? Só existe o partido do governador, em outras palavras, ditador, né? Ideologia oficial. Bom, eles têm uma ideologia oficial, tá? Por exemplo, a gente pode dar o exemplo do stalinismo, que é o comunismo, né? E aí essa ideologia tem que ser seguida. É obrigatório ser seguida por todas as empresas, é obrigatório ser seguida por todas as pessoas, é obrigatório que, por exemplo, até mesmo as igrejas a tenham como a ideologia. O Estado policial. Bom, o que é o Estado policial? É o meio de repressão que o Estado usa contra seus opositores. Basta lembrar da ditadura militar. Como era que a ditadura militar, como era que era feito a repressão no tempo da ditadura militar? Era com a polícia, era com o exército. Então isso é um Estado policial, tá? É um Estado onde o militarismo é muito forte, onde a polícia é muito forte e onde esses são os meios de combater a oposição, tá bom? Intervencionismo econômico. O que vem a ser o intervencionismo econômico? Bom, quem manda na economia é o Estado. Quem manda nas empresas é o Estado, tá bom? Vamos fazer aqui a diferenciação, tá? Diferentes expressões do totalitarismo. Vamos diferenciar aqui os tipos de totalitarismo, tá? Totalitarismo de direita, nós temos o fascismo, tá? Fascismo na Itália, temos o nazismo na Alemanha e temos o franquismo na Espanha, tá? Totalitarismo de esquerda, nós temos o stalinismo na Rússia, ou melhor, na União Soviética. Como foi que acendeu o totalitarismo? Primeiramente, os efeitos da Primeira Guerra Mundial. O que foi que aconteceu na Primeira Guerra Mundial? Na Primeira Guerra Mundial, a Europa ficou ferrada. Na Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial, entra os Estados Unidos. E na Primeira Guerra Mundial, muitas coisas vão entrar em descrédito. Nós vamos falar isso um pouco mais pra frente, tá? A ideia da Europa ser restaurada pelos Estados com a ajuda dos Estados Unidos cai por terra em 1929. Por quê? Porque em 1929 acontece a queda das bolsas de valores de Nova York, tá? O que acontece é aquela história que nós já ouvimos na escola. Muita gente se suicidou, muitos ricões acordaram pobres e acabou que realmente não tinha mais como os Estados Unidos ajudar ninguém. Por isso, essa ideia também cai em descrédito, tá? Nessa época, tá? As doutrinas liberais e capitalistas caem em descrédito, pessoal. Acabou a credibilidade que tinha aquele liberalismo que a Revolução Francesa tanto pregou. Rapaz, o liberalismo não dá certo. Essas ideias liberais não dão certo. Quem cresce com isso? Duas coisas crescem com isso. Primeiro, o comunismo, tá? Peraí, se o liberalismo não dá certo, o que vai dar certo? Comunismo, tá? E outra coisa também, o quê? A intervenção estatal
na economia. Por isso que eu disse ainda há pouco que quem mandava na economia era o Estado. Duas coisas crescem, tá? Essas duas coisas vão crescer. Vale lembrar que a Revolução Francesa trouxe as ideias liberalistas e capitalistas e a Revolução Russa difundiu as ideias comunistas, tá? Bom, vale lembrar também que havia um temor na população, tá? A população tinha, de certa maneira, medo do comunismo tomar de conta, medo do comunismo. Vale lembrar que a população burguesa tinha esse medo, eles tinham medo de perder as suas propriedades, eles tinham medo de que o Estado mandasse nas suas propriedades. Então, a população burguesa foi uma grande aliada dos regimes totalitários nessa época, tá? Esses países propunham acabar com a crise por meio de governos fortes, centralizadores e de forte nacionalismo. Isso aqui é autoexplicativo, não existe a necessidade de explicar, né, pessoal? Até porque tudo isso que eu tinha falado antes, né, a questão do nacionalismo, a questão da novidade, que era o modelo econômico, né, dos regimes totalitários, em contraposição tanto ao liberalismo, que não tinha mais crédito, quanto ao comunismo, que muita gente tinha medo, tanto os governantes quanto os empresários, os burgueses, como a população católica também, tá? Bom, se apresentam como uma novidade e se aproximam da burguesia, dos trabalhadores, por meio de golpes ou por meio de eleições. Pessoal, nem sempre os governos totalitários chegaram por meio de força, não. Às vezes eles chegavam por meio de eleições. O próprio Hitler chegou ao poder por meio de uma eleição, tá? Primeiramente, eu gostaria de falar com vocês a respeito do fascismo, tá, pessoal? O fascismo. Onde foi o fascismo? O fascismo foi na Itália, tá bom? Ele praticamente foi o primeiro, por isso que hoje em dia o pessoal chama praticamente tudo de fascismo. O fascismo pode ser usado como algo que é mais repressivo que uma democracia, tá? Vamos para a definição. O fascismo é um regime autoritário criado na Itália, que deriva da palavra italiana fascio, que remetia a uma aliança ou federação. O fascismo ele serviu de modelo para os outros regimes totalitários. Ele foi praticamente o primeiro, então ele serviu de modelo para a Alemanha, para o franquismo, tá? Vamos lá. O termo pode ser aplicado a regimes que dão ao Estado funções acima daquelas que as democracias lhe entregam. Foi o que eu falei ainda há pouco, né? Por isso que hoje em dia Bolsonaro é chamado de fascista, Lula é chamado de fascista, tá? Características do fascismo: autoritário, anticomunista e antiparlamentarista. Ou seja, não tem parlamento. Como eu falei já para vocês, a ideia de oposição não é uma ideia legal aqui nos regimes totalitários, porque se tivesse oposição, eles não seriam tão totalitários assim, né? O fascismo, ele impedia manifestações, tá? Da população, dos trabalhadores, em prol da luta de classes. Ou seja, eles eram anticomunistas mesmo. Eles reprimiam os comunistas. Como? Com o seu estado policial, como eu falei lá no começo. Com o exército, com a polícia, tá? Ou outros meios que eles tinham também, mas por baixo dos panos, mas tinham outros meios. Assim como a ditadura militar também teve. Relações contrárias ao movimento democrático. Surgiu graças à Revolução Francesa. Relações contrárias aos movimentos democráticos, que surgiu graças à Revolução Francesa. Contrárias às concepções liberais e socialistas. Bom, vamos lá. Como eu já disse antes também, isso é mais uma coisa que eu já disse, infelizmente aqui eu coloquei no texto muita coisa que eu disse já no começo. Eles eram contra tanto os liberais, que nasceram na Revolução Francesa, quanto aos socialistas, ou seja, eles não eram democráticos, eles não eram pessoas democráticas, ou seja, aqueles que estavam lá, que estavam no poder, algumas vezes eles chegaram por meio de eleições, mas o que acontece é que após eles não podia mais haver eleições, tá? E eles também eram contra os socialistas, eles eram contra ambos, tá?
começa a se desenvolver na Itália no começo da década de 1920. No contexto, é o fim da Primeira Guerra Mundial, tá? Crescimento do movimento comunista. O crescimento do movimento comunista também foi uma grande alavancadora dessas questões. Por quê? Porque assim como também antes da ditadura militar, os militares, os conservadores colocavam aquele pânico na população. Olha, os comunistas vão tomar o poder, os comunistas vão fazer isso, os comunistas vão fazer aquilo, tá? E aí o que acontece é que a população entra em pânico e eles veem quem? A solução, o Messias. Ele está chegando. Quem? É o regime totalitário, é o fascismo, tá? Em 1920, em 1919, Mussolini cria a faixa de combate, tá? O que é a faixa de combate? Faixa de combate, que eram pessoas de camisa preta, né, as camisas pretas, eles eram um grupo paramilitar que pregava as ideias do fascismo, tá? Faixa de combate, camisas negras, entre aspas, né? A organização paramilitar formada por ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial servia para impor as ideias do fascismo. Como ela chegou ao poder? Como foi que a faixa de combate chegou ao poder? Como foi que o fascismo chegou ao poder? Em 1920, a faixa torna-se o Partido Fascista, que ganha 20 vagas para deputado na eleição de 1921. Veja só, começou com votação. O fascismo começou com votação. A repressão na base da porrada vem depois, diferente do nazismo, que tentou começar com repressão e acabou ganhando com a eleição. Tá? Marcha sobre Roma, entre 26 e 27 de outubro de 1922. Os fascistas marcham com o objetivo de forçar o rei Vítor Emanuel III a nomear Mussolini como primeiro-ministro, o que ocorre no dia 30 desse mesmo mês. Beleza, eles ganharam com a eleição, mas agora olha o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo uma marcha em Roma para que Mussolini seja eleito o primeiro-ministro da Itália, tá? Ou seja, aí já é demonstração de poder, aí já é na porrada, tá? Antes foi na eleição, agora está sendo na porrada. E isso realmente chegou a acontecer. Mussolini virou primeiro-ministro em 30 do mesmo mês. Por quê? Porque esse rei já estava pressionado. Nas eleições de 1924, Mussolini havia criado uma milícia voluntária que forçava as pessoas a votarem nos fascistas, mais uma vez no poder. Vale lembrar também que nesse mesmo ano, um deputado socialista ele é assassinado e faz com que a oposição vá embora do Congresso. Não vão mais agir no Congresso. Por quê? Porque eles ficaram com medo, tá? Em janeiro de 1925, Mussolini aproveita a crise e assume o título de duque, tá? Ou líder, bem? Pacto de Aço. O que vem a ser o Pacto de Aço? O Pacto de Aço é uma aliança entre Mussolini e entre Hitler, tá? E isso acaba levando a Itália à Segunda Guerra Mundial. Vale lembrar, é importante lembrar, não é necessário, mas vale lembrar que o Brasil também foi muito importante na derrota na Itália, dos nazistas na Itália, tá? Dos nazistas / fascistas na Itália, tá? No final da guerra, Mussolini foi assassinado pela própria população. A Itália estava arrasada. No final da guerra, o Pacto de Aço levou Mussolini aí para a Segunda Guerra e a população fica irritada quando o país está em droga, né? Tá na lixa, né? E o que aconteceu foi que ele acabou caindo nos braços da torcida, tanto ele quanto alguns companheiros. Eles foram linchados, tá? Foram linchados e acabaram morrendo. Vamos para o segundo regime totalitário, que é o mais famoso, que é o que eu espero que vocês não sejam, que não seja o preferido de vocês, tá? O nazismo. O que foi o nazismo? Foi um regime totalitário que governou a Alemanha entre 1933 e 1945, também era conhecido como o Terceiro Reich, tá? Ou melhor, Reich em alemão é reinado. Vamos para as características do nazismo. Primeiramente, o pan-germanismo. Vocês já sabem o que é o pan-germanismo por causa da aula passada, né? Era um ideal defendido pela Alemanha de montar da união de todos os povos germânicos. Eles queriam fazer um país com todos os povos germânicos, tá? Aquela ideia ariana, do povo ariano, da supremacia ariana, tá? Construção de uma grande nação composta por uma única raça superior. Claro que é a ariana.
O antissemitismo. Bom, o que venceu o antissemitismo? É o ódio aos judeus. Quando a gente fala de semitas, a gente está falando dos filhos de Sem. Quem é Sem? É o filho de Noé, tá? Tem Sem, Cã e Jafé. E Sem foi o que deu origem aos povos semitas, né? Aos povos judeus, beleza? Os judeus, eles foram culpados pela derrota na Primeira Guerra Mundial, e não somente por isso. Eles foram culpados por tudo de ruim que acontece, tá? Pelos problemas econômicos, tá? E por isso eles deveriam ser eliminados. Os judeus tinham certas posses, tudo bem? Antes desse movimento. Quem o nazismo perseguia? Homossexuais, comunistas, negros e também qualquer um que não se enquadrasse na raça ariana, nos ideais que eles tinham de raça, de uma grande nação apenas com uma raça superior, tá? A cruz suástica. Vocês sabem o que é a cruz suástica, né, pessoal? A cruz suástica, antes do nazismo, a cruz suástica era um símbolo de sorte. Até hoje no Japão ele é usado. Ele é usado como um símbolo religioso, tá? Inclusive, se eu não me engano, nas Olimpíadas que foram no Japão, se eu não me engano, eles até mudaram, porque todo templo budista religioso tinha esse símbolo, tá? O Holocausto. Bom, o que foi o Holocausto? O Holocausto foi um massacre em massa de judeus. Não somente judeus morreram no Holocausto, mas a maioria era judeus, tá? Em campos de concentração e também em campos de trabalho forçado. Estima-se que 6 milhões de judeus morreram no Holocausto. Formação do nazismo. Bom, vale lembrar aqui da destruição da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e as sanções impostas pelo Tratado de Versalhes, tá? Isso fez com que a população, não só a população, mas o governo alemão ficasse irritado, ficasse realmente cheio de ódio pelo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, e tinha o revanchismo alemão. Como na Primeira Guerra tinha o revanchismo, só que não era o mesmo país. Na Primeira Guerra quem tinha o revanchismo era os francos, a França, né? Por causa da Guerra Franco-Prussiana. Dessa guerra aqui quem já tem é a Alemanha, né? Que antigamente era a Prússia, né? Então eles que querem a vingança, né? Em 1919, o partido nazi ele é criado. E quem vai para lá para espionar eles? Adolf Hitler. Ele é enviado pelo governo para espionar o partido nazi. O que acontece? Hitler acaba se aliando ao partido nazi, ele adere às ideias do partido nazi, tá? Ele entra no partido nazista para espionar e acaba comprando as ideias dele. Em 1923, já como líder do partido nazi, Hitler tenta dar um golpe de Estado, mas é preso. Na prisão, ele escreve o livro chamado Minha Luta. Muita gente diz que boa parte da população tinha esse livro em casa. Era como se fosse, ele é como a Bíblia do nazismo, tá? A ascensão do nazismo. Após ser solto, Hitler chega ao poder através das eleições. O que eu disse para vocês? De começo, era na porrada. Ele tentou dar um golpe de Estado. Depois, já com o livro pronto, muita gente lendo, os ideais nazistas, as ideias nacionalistas no coração da população, como de alguns governantes, como de alguns políticos. Ele chega ao poder por meio de eleição. Pressionado pela forte crise causada pela queda da Bolsa de Valores de Nova York e pela grande popularidade do nazismo, o presidente alemão Hindenburg nomeia Hitler chanceler, ou seja, ele vira o primeiro-ministro, tá? Em 1933, Hindenburg morre e Hitler assume o poder com o título de Führer, tá? Que é um líder alemão, instalando o terceiro Reich, ou seja, o terceiro reinado. Hitler levou a Alemanha à Segunda Guerra Mundial. Ele teve um grande resultado no começo e um péssimo resultado no final. Ele estava cercado de todos os lados, perderam a Segunda Guerra Mundial e Hitler acabou se suicidando, tá? Sobre esse assunto nós vamos tratar no vídeo de Segunda Guerra Mundial. Pessoal, para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou encerrar o conteúdo por aqui, tá? E já peço para você, por favor, se esse vídeo te ajudou com alguma coisa, tá? Esse vídeo foi um pouco grande, eu tive que ler algumas coisas porque realmente não dava para colocar tudo na cabeça assim, dessa maneira. Nós falamos de 2 regimes totalitários
E se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, se esse vídeo foi importante, eu gostaria que você desse sua curtida, seu comentário, deixasse aí a sua inscrição e me ajudasse, né? Me ajudasse a monetizar esse canal e para que eu possa também ajudar mais pessoas que querem passar no concurso público, que querem passar no vestibular ou no Enem, tá? Valeu, pessoal. Até a próxima. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre o franquismo e sobre qual foi o outro que eu não falei e sobre o stalinismo na Rússia. Valeu!